Olá, amigos do canal Pensador Cristão. Tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para estar gravando, esse vídeo. E hoje eu quero falar um pouco da arqueologia do Velho Testamento no que diz respeito ao livro de Gênesis, ali onde fala sobre a criação, Gênesis capítulo 1. E em alguns dos vídeos que eu tenho aí no canal, aí eu não vou lembrar qual deles, eu mencionei, a respeito de quando eu começasse a gravar esses vídeos, nós estaríamos pensando, sobre as escrituras. E também estaria trazendo outros assuntos, claro, relacionado às escrituras. Então, hoje eu quero falar um pouco, claro, só um pouco, sobre essa questão da criação, mas no aspecto, no que diz respeito a essa montagem, a narrativa. A narrativa não seria a palavra correta, mas sim a história, que está documentada, registro ali, para que possamos ter um pouco do conhecimento como se deu início, da criação. O que eu vou dizer hoje, no final do vídeo, vocês vão encontrar um material, qual eu tenho e recomendo que vocês também comprar esse livro, que é Arqueologia, aí tem lá o nome do autor, do livro, enfim. E vai ter também dois livros de escatologia, que um dos vídeos que eu falei sobre a volta de Cristo, eu mostrei esses livros, mas não saiu muito bem no vídeo. Aí dessa vez eu tirei foto dele completo, e no final vai sair o nome do livro, o livro de Arqueologia, que vai falar sobre essa narrativa da criação, e este livro de escatologia. Tem um, que é Breve História da Escatologia Cristã, vai falar sobre esse advento de Cristo, algumas vezes estudiosos, igrejas, falando, datando a volta de Cristo, e quando vai se ver, aquela data que foi estabelecida, Cristo não voltou. Então, mais esse conhecimento, para que possamos ter ideia de que Cristo vai voltar. Nós temos que viver como se Cristo voltasse hoje, mas ao mesmo tempo nós não temos uma data e hora precisa. A bem da verdade, a parte difícil é que temos que estar preparados todos os dias para a volta de Cristo. Assim, Cristo deixa ali, quando ele vai falar sobre as 10 virgens, as 5 prudentes e as 5 insensatas. Perfeito? Mas está lá a indicação do livro, eu recomendo, são bons livros. E hoje esse vídeo vai tratar sobre essa história do livro do Gênesis, da criação. O que eu quero dizer com esse vídeo? Que, a bem da verdade, quando nós vamos ler o livro de Gênesis, nós temos em mente que o Gênesis é o único livro, que vai narrar essa história da criação. E a bem da verdade, o que eu quero dizer, que não, que existe esse livro de arqueologia que eu tirei foto de alguma parte para dar base naquilo que eu estou falando. E você pode também, não só nesse livro, mas buscar aí conhecimento, história, enfim, vocês irão ver o que eu estou falando. Além que está nesse livro, a própria história vai confirmar isso. Aí você vai dizer, mas qual é o objetivo de tudo isso? É que você não acredita nas escrituras? Claro que eu acredito. Que você não acredita no Criador? Sim, eu acredito. Mas eu quero dizer que o eterno não depende da Bíblia para ser o que ele é.
A Bíblia não é um livro qualquer, claro, mas a Bíblia ela não é superior, maior do que o Criador. Sem a Bíblia, o Criador não existiria? Claro que não. O Criador, ele existe e existiria e sempre existirá, independente de qualquer documento. Independente que eu exista, que você exista. Então, antes da minha existência, antes da sua existência, ele já existia. Então, ele não depende. Né? Ele não depende da minha pessoa e nem da sua pessoa para viver, para existir. Nós, sim, que somos criaturas dele, dependemos dele. Então, eu para crer nele, eu não preciso das escrituras. Até porque, para que eu venha crer nele, preciso uma ação do Espírito Santo na minha vida. Então, a pessoa pode ter as escrituras, como muitos têm em casa, alguns têm aberto no livro Salmo 91, né, o mais conhecido, em outros salmos, ou seja, enfim, outros carregam no carro, na frente, aberto, mas não tem compromisso com aquilo que está escrito. Ou melhor, não tem compromisso com o Criador. Então não adianta, né, você carregar uma Bíblia, ter uma Bíblia em casa, e isso não vai resolver a questão do seu distanciamento com o Criador devido a essa queda. Então, existe um documento que é anterior ao livro de Gênesis, que é a Enuma Elish, tá? Esse documento, Enuma Elish, que era o livro que eu coloquei, né, para vocês lá no final, né, que vai falar sobre esse documento babilônico, né, a Enuma Elish. A Enuma Elish, ele vai falar sobre aquele relato de Gênesis, né, no capítulo 1. Só que ela vai apresentar ali outros nomes, que não é os nomes que nós estamos acostumados dentro daquela narrativa. Vai falar também de outras histórias, né, da Arca de Noé, que o nome não é Noé, mas enfim, né, vai ter toda uma história falando sobre criação, só que não dentro dessa visão hebraica que nós temos. Mas, por sua vez, esse documento ele é anterior ao livro de Gênesis. E aí se pergunta, então, o autor de Gênesis copiou esse documento? Particularmente, qual seria o objetivo aí? Poderia? Poderia. Mas tem aí a questão do Espírito Santo, né? O que eu, o Washington, né, vejo é que houve a criação, isso foi registrado, não tem como, esse tempo é muito curto, não vou gravar aqui vídeos de horas, né? Porque ficaria você ficaria entediado e não ia resolver a questão. A questão é você estudar, buscar ter o conhecimento para que a sua fé não fique firmada na areia, a sua fé não seja uma fé cega e que você não fica só sabendo das coisas por intermédio de outros, que você busque esse conhecimento. Então, eu acredito que houve sim todo esse processo da criação, só que a base dele não foi, né, ali um documento, podemos assim dizer, da forma que foi nos ensinada. Porque existiam outros povos, isso é fato, lembrando que o povo hebreu ele foi muito influenciado pela cultura babilônica. Aí quem é estudioso das escrituras, quem gosta de história vai ver isso, né, de todo aquele processo que houve. Israel não estava ali só no mundo, né, existiam outros povos também, perfeito? Então, tudo isso. Então, a criação, eu creio que ela existe, ela houve, sem fato, não tenho dúvida disso, mas a narrativa de Gênesis,
ela não é, vamos dizer assim, eu vou usar essa palavra, mas de repente você pode encontrar uma outra. Não é aquela, a original, a única, né? Só aquilo que está no livro de Gênesis que é a única narrativa que tem sobre a criação. Não, não é. Tanto é que eu estou falando desse documento, né, que ele antecede ao livro de Gênesis, ao escrito ali. Então, aí alguns vão dizer, como dizem, né, que o autor de Gênesis copiou, né, do documento da Enuma Elish, e aí simplesmente tirou, porque a história da Enuma Elish, ela é uma visão politeísta, né? E o autor, então, de Gênesis, por ser um hebreu, ele transforma essa história numa visão monoteísta. Tá? Há esse tipo, sim, de comentários, enfim. Mas, como disse, né, o importante que houve a criação, o importante saber também que existe um documento que antecede ao livro de Gênesis. Né? Então, assim, é bom você... Eu tirei foto, não sei se vão dar para ler, né, porque não sei se vai conseguir nesse processo dessa montagem do vídeo, mas o ideal é que vocês comprem o livro, e o ideal também que não comprando o livro, que pesquisem, né? Vão em busca do conhecimento e não fiquem presos a só algo que foi nos ensinado, né? Dentro de um templo religioso. E aí você perde, então, uma visão completa daquilo, né? Do poder do Eterno, né? Que ele é soberano. Aí vão dizer que a Enuma Elish, ela está cheia de, né, uma visão politeísta, mas lembrando que também, né, no livro de Gênesis, né, não tem uma pessoa só, não é verdade? Lembrando que façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Há o plural ali, perfeito? Desçamos lá na Torre de Babel, né? Quando há aquela confusão, né, também aparece ali um plural, não é um só, vamos dizer assim, vou usar essa expressão, não é um só Deus. Né? Não é bom que o homem se torne como um de nós, tá vendo? Então, né, então de uma forma ou de outra, não tem um único ser, né, no livro de Gênesis, dentro da história. Então, mas você então crê em vários deuses. Não, não é isso. Eu creio num único Deus, mas de uma forma que nós não conseguimos explicar. Essa é a realidade. Né? A teologia fala sobre a Trindade. Embora que nas Escrituras não apareça o nome Trindade, mas nós sabemos que existe o Pai, nós sabemos que existe o Filho e nós sabemos que existe o Espírito Santo. E aí, as Escrituras, como João fala, que eu e o Pai somos um. Né? Então, explicar isso, né, nós não conseguimos. Quando João, lá na ilha de Patmos, tem a visão, né, escrito ali, as 7 igrejas da Ásia, o livro da Revelação. Quando João tem a visão do trono, aquele sentado, ele vê um só sentado no trono. Né? Então, é isso. As Escrituras é desse jeito. Então, é importante que nós possamos ter o conhecimento de tudo, mas, ao mesmo tempo, termos a nossa fé firmada na rocha que é Cristo, que é o nosso Senhor, que é o nosso Salvador e que é o nosso Redentor. E que um dia, que pode ser hoje ou não, mas ele voltará a esse mundo pela segunda vez e nós temos que estar preparados, ok? Então, fica tudo isso que eu falei,
né? De repente você pode ter ficado confuso, mas busque esse conhecimento, né? Para que você possa cada vez mais crescer, né, nesse conhecimento das Escrituras. Alguém pode dizer assim, mas é importante que isso já passou, né, que Cristo, enfim, mas nós não sabemos o que vem pela frente, não é verdade? Então é por isso que tem que ter o conhecimento. E outra, amigos, se você, por exemplo, né, que quer compartilhar Cristo para uma outra pessoa, é necessário que você tenha conhecimento, tá? Porque aí, lembrando que Cristo, olha como Cristo usou ao longo da história as pessoas. Então ele vai, se você tem um conhecimento melhor, fica bem mais fácil de você compartilhar Cristo para uma pessoa que tem um conhecimento maior de uma outra coisa. E de repente essa pessoa se depara com você que tem um conhecimento profundo de um ser que não só você o conhece através de informações, mas também de experiência. Então, o conhecimento, né, de busca, ele é fundamental, tanto quanto o seu conhecimento, o seu relacionamento com Cristo individualmente. Né? Algo real, verdadeiro, não só falado. Que isso é o que eu vejo. Eu vou dizer mais uma vez, não estou falando em nome de ninguém, mas falo no que eu vejo, no que eu penso, porque eu sou um ser pensante, que é quase impossível ter esse relacionamento como nós deveríamos ter com Cristo. Principalmente numa geração qual nós vivemos, num sistema qual nós vivemos hoje. Ok? Fico por aqui. Até a próxima. Shalom Adonai.